Uma boa tarde a todos. Estamos aqui na Fundação Cultural Avatar, comemorando os 50 anos de nossa fundação. Estou emocionada, afinal de contas, a nossa casa está fazendo 50 anos e isso é motivo de grande alegria, de grande felicidade estarmos aqui com todo esse pessoal tão lindo, tão bacana, tão feliz, todo mundo com um sorriso muito bonito no rosto. Isso nos deixa realmente muito alegres. Mas eu não vou ficar falando a tarde toda. Já disse que é o nosso aniversário, já disse que esse é o primeiro dia da nossa programação, que vai durar uma semana, e eu quero passar agora a palavra para quem escreveu Estela e o Caranguejo Sisudo. Afinal de contas, vocês aqui vieram para conversar com ela e não comigo. Então, eu passo a palavra e chamo aqui à mesa para assumir o seu espaço a nossa querida Fátima Darcinete de Almeida, que é uma escritora, médica, presidente da Associação de Médicos do Rio de Janeiro, a Associação de Literatura do Rio de Janeiro. Então, Fátima, esse espaço agora é todo seu e vamos passar a palavra a quem precisa ser ouvido e não a minha pessoa. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês e vamos lá, senhora Fátima Almeida Darcinete. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço à Fundação Cultural Avatar o privilégio de estar aqui nesse primeiro dia de comemoração dos 50 anos dessa casa que já transformou tantas vidas a nível espiritual e cultural. É uma potência a memória do seu fundador, Jaime Trigger, e a todos os instrutores aqui presentes, na pessoa da querida presidente Ana Caldeira, eu faço meu agradecimento de coração por essa oportunidade de apresentar esse livro, né, que, na verdade, eu tenho 43 anos de médica e a Ana me falou, quero que você conte a história. E eu resolvi fazer um pequeno resumo, né, do que se trata. E o que me motivou a escrever essa bonequinha, que também representa o nascimento da minha neta, que se chama Estela. Em homenagem a ela, eu dei esse nome à menina que está na trama. E eu escrevi um pequeno texto aqui, né, que somos frequentemente movidos pelo desejo de encontrar o objeto perfeito, capaz de expressar o amor que sentimos uns pelos outros. Para mim, escrever histórias é uma oportunidade de trazer um presente vivo quando nos reunimos em grupo. Buscando cultivar inofensividade no cotidiano, não só nas palavras escritas e faladas e nos pensamentos, mas também nas atitudes do dia a dia. Comecei a pensar nessa narrativa, com uma pegada infantil na chegada de Estela, minha neta. O livro foi ilustrado por uma psicóloga e ele conta a história do caranguejo sisudo e teve até uma controvérsia na hora de reavaliar o texto, que dizer assim, mas criança vai entender o que é sisudo? Então ficou classificado como um livrinho para crianças a partir de 8 anos. E eu persisti em deixar ele sisudo porque eu acho que também pode ser objeto de pesquisa para ampliar o conhecimento das palavras, né? E uma grata surpresa foi considerado, eu tive agora no Congresso Latino-Americano de Médicos e Escritores, na Sumarte, em Montevidéu, e esse texto que eu tinha mandado foi considerado
a melhor narrativa de português de todos os presentes. Eu trouxe até o diploma e tal, porque minha avó dizia assim, mata a cobra e mostra o pau. Então, para mim, foi assim, um presente enorme, até porque alguns colegas lá sugeriram transformar em espanhol, né? Então ficou bonitinho, a história é muito interessante, pelo visto, né? Acho importante deixar esse registro, né? Porque os irmãos me fizeram ficar radiante, né? E como dizia Guimarães Rosa, um ícone da literatura, ave palavra, uma vez escrita, ganha asa, ganha vida e já não nos pertence, mas é do mundo. Busquei enfatizar nesse livro a interação entre o reino animal e o humano, passando pelo vegetal. Vocês vão ver que a tartaruga e a menina decidem construir uma luvinha para o caranguejo sisudo, porque ele era muito mal-humorado. E as algas servem como a ponte vegetal da história, como um tear. Nessa pequena história que mistura um pouco de amargo e doce, lesão e superação, uma vez que a menina, junto com os animais marinhos, resolve questões com um testemunho vivo de amor e de compreensão sobre a perda e a dor que as patas grandes do caranguejo, desarticulado no ecossistema, machucavam os demais pela sua inadequação. Foi considerado sisudo, pois quando acontecia de machucar alguém, ele também se incomodava, ficando desconfortável com o resultado daquela coisa, ele se sentia inadequado, com aquelas patas grandes, maior que o corpo dele. E a menina conversou com ele e sentiu esse drama, e falou com a tartaruga, que é um animal longevo e sábio, e as duas perceberam que isso lhe fazia mal também, ele não queria machucar ninguém. Ele era só deslocado com o próprio corpo. E as duas juntas decidiram fazer as luvas, né, com as algas, construir as luvas para vestir as patinhas dele. E com isso, ele foi fazendo uma nova adaptação de sua percepção corporal, sem machucar os outros. Aí, de forma harmônica, essa autodescoberta foi presente na resolução de conflito. E aí, como a Ana falou que eu tinha que contar a história, eu pensei, a tartaruga sábia e a menina amorosa compõem a história levando a um desfecho feliz e harmônico. Aí me deu a ideia, gente, harmonia através do conflito. Acho que esse é um livro de 4 de amor, sabedoria. Aí é claro que muitos, ao lerem a história, terão impressões pessoais. Para mim, fala de inofensividade, pureza e harmonia e autotransformação. E para você, quando ler o livro, fala de quê? É isso. Vamos ler o livro, né? Então é isso, a história, o caranguejo, a menina, eu trouxe aqui como fatos de composição, né? Porque contar a história assim, em sequência, eu acho legal ler, porque aí você faz um mergulho. Eu acho que tem um pouco de luz e sombra, assim, nessa história, sabe? Assim, Tem muita luz e sombra, né? Ela já tem esse, 4. Ela tem 4. Mas quando eu estava pensando nisso, eu realmente estava viajando pelo Nordeste. E aí eu vi lá aquelas meninas brincando e tal. Eu pensei, eu disse, vou escrever um livro assim, né? Porque escrever é muito momento, né? Essa coisa do, como diz o Jordano Bruno aqui, né? No centro da filosofia está a ideia de que há uma continuidade entre as ideias, as palavras, os símbolos e as coisas concretas, os objetos, as substâncias e os seres vivos. O mundo das palavras não é
só uma forma de pensar, descontínuo com o mundo das coisas. Tem muita interação. Há comunicação entre um e outro. E forçosamente admite a possibilidade de, através das palavras, se provocarem alterações no mundo físico, que eu acho que levou a essa ideia, né? Porque a menina e a tartaruga ajudando o caranguejo a entender o corpo dele com toda aquela dimensão, fez com que ele não machucasse os outros bichinhos. É isso, Ana. Não, não é só isso. Me empresta ali o seu livro, com certeza. Não é só isso que fala a Estela. Você falou que você andava pela praia e você viu então as meninas. Em que medidas essas meninas estão na Estela? Em que medida? Ah, sim. Eu acho que é uma projeção na medida em que, depois eu pensando, né, que a minha avó me contava muita história quando eu era pequena. Então, é uma projeção, talvez, da minha criança, tem uma sua criança, tem um pouco da minha menina também, né, nessa coisa. Aí, quando eu projetei para minha neta, vó sempre conta história. Então você podia contar um pouquinho para a gente desse trechinho aí. Tá. O som do mar acordou Estela para um novo dia. Barulho agradável e sempre presente no quarto dela. O quarto dela era voltado para a praia onde a família costumava passar as férias. A sua ligação com a praia, o mar e os animais sempre foi muito forte. Estela tinha muitos animais como amigos. Costumava conversar com ele e muitas vezes brincavam juntos. Ela também adora o vento no rosto, a areia e seus grãos sob os seus pés, e corre de um lado para o outro ouvindo as ondas do mar. Adora colher conchinhas, búzios e pequenas algas. E esse livro aqui também é um pouco uma mãezada, né? Porque quem escreveu a carta cauda foi meu filho. Foi meu filho, o pai da Estela. Ele é o Pedro José. E ele escreve aqui: Estela e o caranguejo sisudo conta a história de uma menina que adora conversar com os animais. O mar e a areia. Em uma dessas conversas, percebe que todos estão chateados com o caranguejo sisudo. O que fazer? A menina e a tartaruga encontram a solução. Um livro sobre amor aos animais, sobre empatia e sobre como encontrar soluções. É isso. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Tá. Você é médica, né? Médico homeopata, acupunturista, pediatra, e você escreve também como participante lá da Academia dos Médicos Escritores, a Abrames, né? Muito bem. Qual é a diferença de escrever lá aqueles textos da Academia? Já tive a oportunidade de ler um texto seu. Qual é a diferença de escrever aquele tipo de texto e um texto infantil? É muito diferente, porque é uma tendência a se colocar no lugar da criança, né? Assim, sei lá, quando eu penso em história para criança, você tem que adequar. E é como se fosse um impulso, eu não sei te explicar, mas eu gosto muito de conto de fadas, tá? Embora eles sejam um pouco resolutivos, assim, eles não têm tanta resolutividade como as histórias escritas para criança. Porque hoje a tendência das histórias para criança é justamente você deixar uma interrogação para a criança pensar. E é difícil escrever para criança, não é fácil. Você tem que mergulhar um pouco nesse universo da faixa etária e adequar a linguagem para ali. Hoje eu estou, assim, refletindo esse meu livro, eu tenho um outro escrito, mas os meus livros, segundo uma entendida de literatura que analisa, ela disse para mim assim, não, seus livros são muito profundos. Entendeu? Então eu acho que tem uma coisa plutônica, o Plutão aí, quero ver o que ele está me dizendo, para ver como é que eu vou continuar escrevendo isso. Porque não é fácil escrever de forma plutônica para criança, né? Que aí fala muito de morte, de medo e tal. Então é uma coisa que eu acho muito difícil escrever para criança.
Aí você mexeu com uma coisa assim, bastante forte. E você falou do plutônio, e tem lá o nosso caranguejo. Lá no fundo do mar é uma briga de Plutão com Netuno. Tomara que o Netuno não deu uma espetada nele. Bom, que se entendam, né? Se entendam, senão a tartaruga vai ficar muito complicada, né? A tartaruga vai ficar muito complicada. Vocês gostariam de fazer perguntas a ela? Aproveitem. Não é sempre que temos a escritora Fátima Dancinete aqui conosco. Achei interessante as partes. Está dando. Pode falar. Oi. Eu achei interessante que você usa também elementos da natureza. É a praia, é o mar, é a casa que é a casa de praia. Então, eu observo que toda a história para criança e para os jovens também, e para adultos, porque todos nós temos aquela criança, né, permanente. Como é importante essa ligação, como enriquece, é cenográfico, sei lá como falar, né? Mas ela dá uma dimensão especial à história, quando você insere a história, o conteúdo da história numa paisagem, numa realidade ligada à natureza. Eu achei muito interessante essa sua. Você fala da areia, você fala do mar, você fala da praia. Olha, como isso ajuda a imaginação, até nossa, de adultos, entre aspas, né? A sentir melhor o todo da história. Muito bom, muito bom, realmente. Obrigada. Mais alguém? Então, enquanto eles pensam, eu vou lhes fazer uma pergunta. Você traz aqui alguns personagens interessantíssimos e uma questão assim muito séria que traz a gente para o dia a dia também. Então você vai falar da tartaruga, você vai falar do tatuí, do caranguejo, do polvo. E todos eles, né, estão muito preocupados porque eles foram machucados pelo caranguejo sisudo. Olha a sua proposta. E, aliás, tanto fez com os outros, que certo dia a dona Tortua, a tartaruga, convocou para uma reunião para resolver o assunto. Olha que coisa interessante. Então, os machucados foram todos convocados para uma reunião para resolver o assunto. Esse aspecto eu achei interessantíssimo. Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Eu acho que, pensando na história, é aquela coisa da luz e sombra mesmo, né? Eu acho que a gente, trabalhando essa questão da palavra escrita e falada, e buscando a inofensividade, que é a nossa grande meta, né? Os machucados, que são muitos, precisam ser ouvidos, né? Muitos, precisam muito ser ouvidos. Então, entra assim, né? Essa harmonia através do conflito. Eu estou machucado e eu vou buscar alguém que possa me ouvir, né? E eu acho que hoje está crescendo muito esse número de pessoas. É muito bom estar falando isso aqui. Eu sinto até uma certa emoção, porque eu sinto que são realmente, nós somos um grupo de servidores do mundo e irmãos, né? Assim, existe uma proximidade de uma busca de unidade. E esse tema da inofensividade é muito, muito necessário nesse momento que a gente está vivendo no mundo.
Então, os machucados, que são muitos, precisam ser ouvidos. É isso, Ana. E é interessante que A quando pandemia aumentou, né? Muito machucado com a pandemia. A pandemia, eu acho que é um momento atípico, né? Porque agora está ficando claro o que acontece. Eu acho que a gente vive um grande conflito ideológico mesmo de ruptura, assim, vamos dizer assim, polaridade. Né? Dois Uma lados. grande ruptura. E aí a gente está tentando transformar isso para chegar lá em 2025, quem sabe. Com Síria, toda certeza. a gente tem alguma chance, né, de recuperar essa humanidade agora. Tem muita gente boa fazendo coisa também, né? Mas tem um outro lado que você vê. Eu pensei nisso nessa viagem, eu lá, um vento frio, 18 graus, e os meus netos aqui no Rio, tomando banho de ofurô, 43 graus. Você sabe o que é isso? São várias realidades, então a vida é cheia de recortes. A gente não entende muito, né? Às vezes a dor está lá no Oriente Médio, mas parece que existe. Eu acho, assim, uma trégua e depois recomeça, sabe? Eu não entendo isso. Acho que é uma coisa que tem alguma orquestração que eu não compreendo. A qualidade é realidade, independente do que nós percebemos, né? Existe a qualidade da realidade. A árvore cai lá na floresta, nós não ouvimos. Mas é uma realidade, né? E a nossa qualidade, a gente não percebe. Como isso acontece. Ainda bem, né? Tem um aspecto positivo, mas é muito triste para quem está do outro lado sofrendo, né? Com os machucados, vamos dizer assim. Em função do só Brasil, Não, ela falou ou a ideia de atingir outros países também. Você tem ideia de passar isso para frente de uma Da outra tradução. maneira? Então, acho que vai acabar sendo, vai ter uma tiragem pequena em espanhol, ainda estou vendo isso. Que lá nesse encontro eu tive a oportunidade de entrar com pessoas que me falaram sobre isso, né? Mas isso é uma construção. E até essa questão, confesso a você, independente da história, muita coisa está sendo elaborada que é como se vai caindo a ficha. Eu não pensei nisso antes. A história só rolou. Mas agora já está tendo Está algumas, tomando uma outra forma. algumas costuras, né? Entendeu? Então, é aquilo que eu te disse, né? Às vezes, no caminho de médica, que é a minha função, assim, que eu exerço mais, de trabalhar atendendo pessoas, crianças, homeopata e tal. Mas a escrita acho que também vem como terapêutica, sabe? Assim, tem um aspecto de botar através das palavras caminhos de autoencontro. Era o meu sonho, né? E tem umas fichas caindo, né? Mas quando você escreve a história, você vai só escrevendo e depois vão vindo outras coisas em cima. Do que as pessoas falam, de como é o universo de cada um, que é diferente do seu. Está acrescentando. Você vai, vamos dizer, se remodelando. Fátima, você falou em determinado momento sobre os contos de fada que você gosta. Eu me lembrei do Dr. Jaime Freire, uma vez conversando, uma conversa, ele disse que alguns contos de fada eles eram assim metáforas de iniciações. Assim também, como a gente observa que as fábulas, né, elas sempre usam os elementos dos reinos
animal, vegetal, para transmitir uma mensagem ética, né, de uma verdade qualquer. Então, eu diria que esse livro, ele tem assim, pelo pouco que eu ouvi, que depois eu vou ler, ele tem assim um jeitinho de fábula. Ele é uma fábula, né? Ele manda uma mensagem. Ele não é só uma vazia. Então, muito interessante. Obrigada. Mas você falando isso. Eu vou provocar mais. Será que eu respondo? Olha, ela falou da fábula, né? E nós temos aqui os personagens da fábula, né? Os bichinhos e tal. A Ana Luísa provocou, perguntando assim: você só pensou em Brasil? Aí você respondeu em termos de uma tradução. Então, vamos lá. Cada bichinho desse, na verdade, ele representa uma espécie. Tem caranguejo, tem polvo, tem tartaruga, tem tatuí, né? Tem um monte de gente aqui. Pensei na amplidão deste significado. O que representa o tatuí? O que representa o caranguejo? Pensei mais. Aqui, na sua história, né, a menina é convocada e ela aparece lá para ajudar nessa reunião, o humano convocado para ajudar a administrar essa questão. E observem, os machucados não ficam lá só chorando nem reclamando. Eles buscam solução. Olha que recado incrível. Que recado incrível. E essa busca de solução, ela se dá através do diálogo, do encontro. E eles concluem uma coisa importantíssima, que é a do coitado do caranguejo sisudo, que não pretendia absolutamente machucar ninguém. Ele não tinha jeito, ele era assim. Né? Então ele não queria, até que os machucados compreendessem isso, foi necessária uma lição de vida em conjunto, uma lição de fraternidade que existe dentro desse seu livro. É muito especial esse seu conto. Esse seu conto infantil, ele é infantil para 8, 80, 160, que é a idade que a gente pretende chegar, né? Quem sabe? Acho que Então, né, abrindo essas metas aí mais longe, esse texto fica. E quanta coisa se pode ensinar através de um trabalho desse? Eu faço essa leitura não apenas para criança na escola, isso aqui é perfeito, para criança pequena, entender o outro, às vezes o outro é mais estabanado, é mais, né? E ele não quer machucar, mas ele machuca. Então é muito interessante o conteúdo ideológico desse seu texto. Então você acaba trazendo, através do conto de fadas, aspas, da fábula, né, desse imaginário infantil imenso que transborda, e você vai levantando arquétipos. O arquétipo do machucado, daqueles que precisam se unir, né? Vamos unir os fracos. Aqui, fracos. Não há fraco, todo mundo tem sua força. É uma questão de encontrar o seu caminho, a sua solução. É muito perfeito, é muito bonito esse livro que ela traz. E a solução em relação às luvas para o caranguejo. Agora, só uma pergunta. No final da história, ele sorri? Sorri. É importante por isso saber. Que não é conto de fada, né? Porque tem uma resolução de finalização boa, assim, tipo, é que nem a Branca de Neve, né? Acaba se resolvendo com o príncipe. Mas tudo isso é assim, né? Você para criança não se interessa. Não, hoje a nova vertente é essa questão do pensar, assim, qual a solução que a criança daria, né? Mas ali dá para perguntar, assim, no final, como eu disse, né? Aqui no final eu escrevi isso.
muitos vão ler, né, e entender do seu próprio jeito. E para você, esse livro fala de quê? Entendeu? E para você, esse livro fala de quê? Agora, imaginem, o final da história é assim. Uma sábia tartaruga, lembram o quê? Olha só, sábia tartaruga, que tinha muita experiência em partilhar conhecimentos. Então, a ela, né, cabe, né? E todo o trabalho aí feito com os bonequinhos, né, com a Estela, o caranguejo. Esse caranguejo não é sisudo, não, ele é bem sorridente. Ele está bem desperto. Bem desperto. Um caranguejo desperto muito especial. Agora, só uma pergunta, você daria, assim, alguma orientação? De repente, que nós temos uma plateia que pode estar cheia de histórias para contar. Você sugere alguma coisa aí para os nossos ouvintes? Eu acho que todo mundo tem história para contar. Assim, é só pensar um pouquinho, né? E buscar um pouco a sua criança, que aí você vai ter uma sucessão de histórias para contar. E isso acho que nutre muito a nossa alma, sabe? Porque a alma tem essa questão da criança divina. A Ana sabe que eu tenho estudado isso, a criança divina, né, interior. Então, essa criança divina, ela gosta de partilhar histórias, a nossa criança divina. E muitas vezes você faz ele chama até um termo em inglês que eu não gosto muito, brainstorm, assim, em oficinas, né, para a criança escrever palavras sem pensar muito. E depois associar e montar uma história, sai cada coisa mais fofinha que vocês não têm ideia, entendeu? Mas para os adultos também, porque é como nutrir a sua alma da sua criança interior. Eu acho muito importante que a gente mergulhe nas nossas histórias, mesmo que sejam absurdas, assim, que a gente acha, poxa, isso é besterol. Eu também já pensei isso, entendeu? Porque eu sempre fui de escrever. Mas depois eu fui dizendo, não, tem a ver, tem a ver, tem a ver. E aí você vai encontrando as pessoas que falam a mesma linguagem. É incrível, né? Como o mundo tem uma sincronicidade. O fato da gente estar junto aqui, nós trabalharmos em função desse todo, eu acho que é uma sincronicidade através das histórias e do quarto raio, né? Porque esse quarto raio vai entrar e vai pulular de histórias. Eu acho que não é à toa que a gente está aqui nesse mundo de transição. E no Brasil? Nós temos necessidade de leveza. Sim, com certeza. Todos nós temos necessidade de leveza. E essas histórias, como as histórias que você traz aqui, Pode falar. ela ajuda essa leveza na gente. Porque a gente está falando da criança interior, dessa criança interior, todos têm. Pode estar lá escondidinha e os mais sisudos acharem que não tem, mas tem. Nós temos necessidade, essa criança interior, ela tem necessidade de leveza, de escutar coisas leves através desses personagens, dessas metáforas, desses bichinhos, elementos da natureza. Nós estamos precisando disso. Porque, claro, a vida tem muita coisa séria, sisuda. E exatamente por isso, nós estamos famintos dele. E é uma linguagem que atinge não só os intelectuais ou os que entendem, mas é uma linguagem que atinge qualquer pessoa. Ela atinge, não era à toa que Jesus falava em parábolas. Muito dos ensinamentos dele foram através de historinhas.
começaram os séculos, chegaram hoje, e que hoje a gente vai começar a ver nas entrelinhas das histórias, mensagens de muita profundidade, de muita mensagem ética, essa ética que a Agnola fala tanto, na ética bíblica, mas tudo isso passado numa linguagem eticília. Quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como as crianças. Como as crianças do quê? Não, tem que ter essa leveza, essa boa vontade de se voltar ao que é simples, a linguagem simples. Eu acho muito importante a literatura infantil. Muito importante. Eu acho muito importante. Infelizmente, a gente está caminhando para questões sérias do transhumanismo, né, que vai nos afastando desse livro, vamos dizer, físico, né? Mas, mesmo assim, as crianças precisam disso. Sim. Eu vejo no meu consultório, por exemplo, eu dou muito livro para criança, né? Principalmente para as meninas gordinhas, porque eu comecei escrevendo isso. Um dos meus livros é Bolena, a Menina Gulosa, que as meninas vinham buscar homeopatia para emagrecer. E não tem, né? Porque isso é todo um contexto familiar, da rotina, né? Aí eu criei esse livro, um outro livro meu anterior a esse, que é mais fábula mesmo, mas esse é mais, assim, tem a pirâmide alimentar, tipo, é instrutivo, é para criança, mas numa linguagem médica. Então, não médica dessa que a gente conhece, mas leva a um pensamento mais concreto em termos de autocuidado, de exercício físico, dieta e tal. Então, esse é por aí, né? Eu acho que Educar, né? Educar. Na verdade, é o grande trabalho da literatura em prol da humanidade. Então, nós precisamos voltar a contar e ouvir histórias. Isso vem fazendo muita falta no imaginário do nosso povo, da nossa criança, do nosso povo de um modo geral. Nós nos habituamos a coisas feitas e nós precisamos encontrar soluções fazendo. Então, contar e ouvir histórias realmente é uma das grandes chaves que pode mudar o ritmo da humanidade, mudar esse rumo, esse ritmo tão estressante. Ninguém tem tempo para coisa alguma. E a gente aprender também, como disse aqui a nossa querida Fátima, que tem horas que o caranguejo, imagine se o caranguejo não pudesse nunca mais brincar, nem falar, ou não pudesse comer, porque tem uma página aqui do livro, gente, esse livro vale a pena. Tem uma página do livro que ele diz assim, que o caranguejo então aprendeu que na hora de brincar ele calçava a luva, mas na hora de comer ele tirava a luva. Ou seja, vamos ser o que a gente é. Olha o recado, olha que recado interessante. E vamos nos adaptar, né? Então, essa questão da adaptabilidade, eu penso que seja uma das maiores mensagens aqui do seu livro. A gente aprender a viver e a conviver com o diferente, né? A viver no meio de todos, a estar nessa praia, nessa areia, porque está na areia e está na praia, está na água, está na terra. Então, há uma mensagem muito bonita, muito interessante, e a menina como alguém, como um ser humano pensante, como devemos ser, né? Ela se comunica, ela se coloca no mesmo nível dos animais, os bichinhos que estão ali. Então, todos convivem na maior harmonia, porque buscam em conjunto soluções sem reclamações excessivas, né? É claro que a dor existe, mas vamos buscar solução para a dor. E essa solução a gente encontra exatamente através desse exercício da vida em grupo. Olha que recado lindo
para a nossa casa, que iniciou traduzindo fraternidade. Que recado lindo que a gente escuta quando a gente lê lá em Objetivos e Propósitos o Dr. Jaime colocando como queria construir, que tipo de instituição ele estava criando, né? Então ele faz até uma referência a Dr. Conrado, e ele fala nesse trechinho que eles queriam construir algo que ficasse para servir. Me fale agora, Maria Elisa, melhor do que eu, vai lembrar dessa frase. Criamos uma instituição, queremos uma instituição que sirva e que dure, que seja para sempre, e que seu lema seja servir. Então, dentro desse espírito, eu acho que nós ficamos muito felizes com esse trabalho, buscando esse fio da nossa história. E vamos voltar lá ao começo das histórias da humanidade, né? As 1001 Noites, né? E não eram crianças, eram adultos. Então, apesar de não termos mais 18 anos de idade, nós vamos voltar a esse tempo, faz falta contar e ouvir histórias. Cada um de nós tem a sua história e temos a história da Fátima, que vai agora, a partir desse momento, autografar os seus livros aqui para os presentes. Fátima, esse livro depois a gente consegue adquirir como você... Então, tá no Clube dos Autores. No Clube dos Autores. Ele tem um link lá, eu posso passar depois, mas... É porque certamente as pessoas vão querer saber onde encontrar o seu livro. Isso é muito importante, né? Porque é algo que vale a pena a ser lido por todas as crianças de todas as idades. Muitíssimo obrigada, Fátima, por sua presença e por abrilhantar esta festa de aniversário tão bonita, os 50 anos da nossa casa. Muitíssimo obrigada. Oportunidade, querida. A vocês todos presentes. Muito obrigada. Você, por acaso, trouxe livro para a gente comprar? Eu trouxe uns pouquinhos. Então, vamos encerrando essa tarde de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã, também pelo YouTube. Pela manhã não, domingo, às 9 da manhã, estaremos online outra vez.